A Bíblia não é apenas um livro sagrado. É uma revelação viva que ultrapassa o tempo e o espaço, lançando luz sobre realidades que muitas vezes escapam à nossa compreensão. Entre suas páginas encontramos relatos sobre o início da humanidade, o plano de salvação e os atos de Deus no tempo. Mas há também ecos de algo mais antigo, algo que aconteceu antes mesmo da criação do mundo físico. Você já parou para pensar o que existia antes de "No princípio criou Deus os céus e a terra"? Quem estava ali, como testemunha silenciosa, quando Deus lançou os alicerces da criação? Há um versículo no livro de Jó que carrega um dos mistérios mais profundos da Bíblia. Deus pergunta a Jó: "Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Quando juntas cantavam as estrelas da manhã e todos os filhos de Deus rejubilavam." Jó 38, 4, 7. Mas quem eram esses filhos de Deus? Anjos? Seres espirituais? Uma expressão poética? Ou algo ainda mais profundo? Essas perguntas atravessam gerações e desafiam teólogos, estudiosos e fiéis até hoje. Neste vídeo, vamos mergulhar juntos nesse mistério. Vamos examinar as Escrituras, escutar as vozes dos antigos intérpretes e buscar compreender, com humildade e reverência, quem eram os filhos de Deus antes da criação. Para entender quem eram os filhos de Deus mencionados em Jó, precisamos dar um passo atrás. Antes de Gênesis, antes do tempo, antes da matéria. A Bíblia começa com uma frase que já conhecemos bem. "No princípio, criou Deus os céus e a terra." Gênesis 1:1. Mas esse princípio marca o início do tempo, não de Deus. Ele já existia antes e não estava só. O apóstolo João, séculos depois, nos revela algo surpreendente. "No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez." João 1:3. Aqui, João está falando de Cristo, o Verbo eterno, o Filho, presente antes da criação. Mas além da Trindade, a Bíblia também nos revela que existiam seres espirituais criados antes da fundação do mundo físico. Seres que contemplaram a criação, que cantaram, que se alegraram com a obra de Deus. É nesse momento que o livro de Jó nos traz uma imagem poderosa. As estrelas da manhã cantando juntas e os filhos de Deus celebrando enquanto Deus lançava os alicerces da terra. Você já imaginou essa cena? O universo ainda sem forma e seres espirituais, invisíveis aos nossos olhos, entoando louvores diante do poder criador. Mas quem eram esses seres? Estaríamos falando de anjos? De manifestações da própria divindade? Ou de um grupo específico com uma função única no céu? As interpretações variam, e ao longo da história, muitos estudiosos tentaram decifrar esse enigma. Ao longo das Escrituras, o termo "filhos de Deus" aparece em diferentes contextos e com significados distintos. Porém, no livro de Jó, o cenário é claramente celestial. Não se fala de humanidade, mas de um tempo anterior à criação da terra. Em Jó 1:6 lemos: "Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles." E novamente, em Jó 38:7, "Quando juntas cantavam as estrelas da manhã e todos os filhos de Deus rejubilavam." Esses versículos apontam para seres espirituais que têm acesso direto à presença de Deus. Eles não são homens, nem figuras simbólicas. São descritos como membros da corte celestial. A tradição judaica e cristã mais antiga interpreta esses filhos de Deus como anjos, seres criados por Deus para adorá-lo, servi-lo e executar a sua vontade. Imagine uma sala do trono celestial. Deus, em sua majestade, está entronizado. Ao redor, milhares de seres espirituais aguardam suas ordens, entoam louvores e celebram cada obra de suas mãos. Foi diante deles que o mundo físico surgiu, mas nem todos os anjos seguiram esse caminho de adoração. Ao longo da história, alguns estudiosos levantaram uma hipótese alternativa. E se os filhos de Deus
mencionados em Jó não fossem anjos, mas homens piedosos, líderes justos que tinham uma relação íntima com Deus? Essa ideia se apoia em outros textos bíblicos, onde pessoas são chamadas de filhos do Altíssimo, como no Salmo 82, 6. Eu disse: vós sois deuses, e todos vós, filhos do Altíssimo. Nesse contexto, o salmista fala a juízes humanos, representando a autoridade na terra. Mas será que essa interpretação se aplica ao livro de Jó? Vamos refletir. No capítulo 1 de Jó, a cena é claramente celestial. Os filhos de Deus se apresentam diante do Senhor, e entre eles aparece Satanás. É difícil imaginar que esse encontro estivesse acontecendo na terra, entre pessoas comuns. Além disso, em Jó 38, Deus fala sobre o momento em que lançava os alicerces da terra. Como poderiam homens estar presentes antes mesmo de a terra existir? Por isso, embora a ideia de que filhos de Deus possa se referir a humanos faça sentido em certos textos bíblicos, ela não se sustenta no contexto de Jó. Ali, tudo aponta para seres espirituais, mas ainda há uma terceira visão, mais simbólica, que tenta explicar o termo a partir de antigas culturas do Oriente Médio. Segundo essa hipótese, filhos de Deus seria apenas uma linguagem poética, influenciada por mitos mesopotâmicos ou cananeus que falavam de deuses subordinados ao Deus principal. Essa abordagem é comum em estudos acadêmicos mais seculares, que analisam a Bíblia como literatura antiga. Porém, há um problema. O livro de Jó, mesmo sendo poético, não trata os filhos de Deus como personagens mitológicos, e sim como seres reais, que se apresentam diante do Criador e que se alegram com suas obras. Além disso, a ênfase da Bíblia está sempre na soberania de Deus, não em sistemas politeístas ou mitológicos. Por isso, a visão mais coerente, tanto biblicamente quanto teologicamente, continua sendo a de que os filhos de Deus, mencionados em Jó, são anjos. Seres espirituais, criados antes da fundação do mundo, que presenciaram e celebraram a criação. Mas, se esses anjos foram criados para adorar, servir e glorificar a Deus, o que aconteceu com aqueles que escolheram o caminho da rebelião? Essa é a pergunta que nos leva a um dos momentos mais dramáticos da história espiritual do universo e que ainda hoje ecoa nas batalhas que enfrentamos. A resposta está naquilo que a Bíblia descreve como a primeira rebelião no céu. Um levante liderado por um dos mais gloriosos entre os anjos, Lúcifer, o portador da luz. Isaías 14 nos dá um vislumbre desse evento. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Mas serás levado ao Seol, ao mais profundo do abismo. Isaías 14, 12, 15. A queda de Lúcifer não foi apenas uma desobediência. Foi uma tentativa de tomar o lugar do Altíssimo, de ser como Deus. E com ele, uma terça parte dos anjos se rebelou. Esses anjos caídos, que outrora cantavam com alegria ao ver a criação, passaram a viver em oposição a Deus e ao seu plano. De mensageiros da luz, tornaram-se agentes do engano. Essa realidade espiritual não é apenas um detalhe do passado cósmico. Ela tem implicações diretas na nossa realidade hoje. A guerra iniciada nos céus continua sendo travada na terra. E você e eu estamos no centro dela. Já parou para pensar por que há tanto ataque contra sua mente, sua fé, seu propósito? Já percebeu como, justamente nos momentos em que você se aproxima de Deus, as lutas parecem se intensificar? Não é coincidência. É consequência de um conflito que começou antes do mundo ser formado, mas que hoje se manifesta nas áreas mais sensíveis da nossa vida. Relacionamentos, identidade, fé, propósito. Mas nem tudo é caos. Mesmo diante da rebelião, Deus não perdeu o controle.
Ele estabeleceu sua justiça, seu juízo e, mais importante, seu plano de redenção. E isso nos leva a uma verdade ainda mais profunda: a paternidade de Deus, não apenas sobre os anjos, mas sobre nós. Diante da grandiosidade da criação e da tragédia da rebelião, é natural que surjam perguntas difíceis. Por que Deus criou seres que poderiam se voltar contra Ele? Por que Ele permitiu a queda? E qual é o propósito de tudo isso? Para responder, é preciso olhar para Deus não apenas como o Criador Todo-Poderoso, mas como Pai. Sim, a Bíblia revela Deus como Pai, amoroso, justo, paciente e soberano. Essa paternidade se manifesta em 3 dimensões essenciais. Um pai que se relaciona com sua criação. Desde o início, Deus escolheu não apenas criar, mas se relacionar com aquilo que criou. Os anjos foram criados para servi-lo, mas também para viver em sua presença. A humanidade, por sua vez, foi feita à sua imagem, com a capacidade de conhecer, amar e caminhar com Ele. Deus não é um criador distante. Ele é um pai que se envolve, que guia, que fala, que deseja intimidade com seus filhos. 2. Um pai que guia com amor, mas age com justiça. Quando parte dos anjos se rebelou, Deus não ignorou. Sua justiça exigiu ação. O mal não pode permanecer impune diante de um Deus santo. Mas mesmo no juízo, o caráter de Deus permanece. Ele é justo, sim, mas também é paciente, longânimo e cheio de misericórdia para com os que se arrependem. Essa mesma justiça e amor se estendem à humanidade. Mesmo após a queda do homem, Deus iniciou um plano de redenção. Não porque Ele precisava, mas porque Ele nos ama. 3. Um pai que redime aqueles que se voltam a Ele. Ao longo das Escrituras, vemos Deus buscando o coração dos seus filhos. De Adão a Abraão, de Davi aos profetas, até o momento culminante, o envio de seu Filho unigênito, Jesus Cristo. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. João 1:12. Essa é a maior demonstração de amor de um pai: oferecer a redenção àqueles que se afastaram. Não somos apenas criaturas, fomos chamados para ser filhos. E aqui está o contraste mais bonito dessa história. Anjos caíram por orgulho e não têm caminho de volta, mas Deus, em sua graça, abriu um caminho para que nós, seres humanos limitados, fôssemos adotados como filhos. Essa verdade muda tudo, mas também nos coloca diante de uma responsabilidade. Estamos vivendo como filhos do Altíssimo? Ou ainda estamos presos à lógica da rebelião e da desobediência? Até aqui, vimos que antes mesmo da criação da terra, Deus já havia formado seres espirituais. Alguns deles, movidos por orgulho, se rebelaram. E com isso, o universo passou a carregar o peso de uma guerra espiritual invisível. Mas essa guerra não ficou no céu. A Bíblia deixa claro que desde a queda de Lúcifer, essa batalha passou a ser travada também entre o bem e o mal na terra, no coração humano, nas estruturas do mundo, nos pensamentos, nas decisões. Em Apocalipse 12, 7 e 9, lemos sobre essa transição. Houve então uma guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam o seu lugar no céu. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Satanás, derrotado nos céus, foi lançado à terra e continua lutando. Mas agora, ele direciona seus ataques contra aqueles que carregam a imagem e o propósito de Deus. Os filhos da fé, os redimidos em Cristo, eu e você. Já sentiu que sua vida espiritual está sob ataque? Já enfrentou lutas mentais, espirituais ou emocionais que parecem ir além do natural? Essas não são apenas coincidências ou fases difíceis da vida. Elas fazem parte de uma guerra real, invisível, mas extremamente presente. A boa notícia? Não lutamos sozinhos. A palavra nos diz em Efésios 6,
Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. Deus não apenas nos chamou de filhos, Ele também nos equipou como guerreiros. Ele nos deu a armadura espiritual, nos deu autoridade em Cristo e nos garantiu que a vitória já está decidida, mesmo que a batalha continue. Mas, para vencer, precisamos entender quem somos, o que carregamos e o que está em jogo. Não é apenas sobre resistir ao mal, é sobre viver como quem já foi redimido, adotado e empoderado por Deus para fazer diferença nesse mundo. E isso nos leva à última parte dessa jornada. Se fomos chamados para ser filhos e estamos no meio de uma batalha, como devemos viver? O que significa, na prática, ser um filho de Deus em meio ao conflito entre luz e trevas? É sobre isso que vamos falar a seguir. Essa guerra entre luz e trevas começou muito antes de nós, mas hoje somos nós os que vivem no campo de batalha. Somos nós que enfrentamos diariamente os ecos dessa rebelião cósmica, nas dúvidas, nas tentações, nas pressões e nas dores da vida. Mas também somos nós os escolhidos, os redimidos, os que foram chamados pelo próprio Deus para viver não como vítimas do caos, mas como filhos da luz. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Romanos 8,14. Esse é o nosso chamado. Essa é a nossa identidade. E essa é a verdade que o inimigo tenta esconder todos os dias. Você não foi criado apenas para sobreviver. Você foi adotado para reinar com Cristo, para manifestar a glória de Deus e para viver com propósito, mesmo em meio à guerra. E agora, o que você faz com tudo isso? Vai continuar vivendo como quem não entende sua origem espiritual? Ou vai se levantar como filho de Deus, revestido da armadura, firmado na verdade e cheio da presença daquele que já venceu por você? A decisão é sua, mas uma coisa é certa, a vitória já está escrita. Na cruz, Jesus triunfou sobre todos os principados e potestades, e agora nós somos mais que vencedores por meio dele. Se essa mensagem falou com você, compartilhe. Alguém precisa ouvir isso hoje. E se ainda não se inscreveu no canal, aproveite agora para fazer parte dessa jornada de fé, revelação e transformação. Que Deus te abençoe e que você nunca mais esqueça. Você é filho de Deus e isso muda tudo.